Durante a República Oligárquica, foram várias as manifestações de insatisfação, né, na forma de protestos ou rebeliões sociais contra a República Oligárquica. A República Oligárquica restringia o direito aos votos, além disso, promovia fraudes eleitorais, coagia a população mais pobre, e essa população mais pobre, especialmente no interior do Brasil, sofria bastante com os desmandos dos coronéis. Então, isso acabou originando os movimentos messiânicos. O que eram esses movimentos messiânicos? Eles passaram a acreditar numa ajuda divina, né? Já que eles não viam a possibilidade de transformação da realidade deles aqui na Terra, eles começaram a se apegar a beatos. Quem eram esses beatos? Eram devotos religiosos que pregavam e faziam profecias. Então, eles passaram a se apegar a esses beatos, como Antônio Conselheiro, Beato José Maria, em busca, né, de uma salvação em outra vida. Então, eles passaram a seguir esses líderes religiosos como possibilidade de fuga à situação deles, né, no Nordeste. Uma situação de exploração pelos coronéis, uma situação de analfabetismo, uma situação de pobreza. Vamos falar inicialmente da Guerra de Canudos, né? A comunidade sertaneja de Canudos se formou em torno do mais famoso beato brasileiro. Ele era Antônio Vicente Mendes Maciel, chamado de Antônio Conselheiro. E ele era cearense, viu? De Quixeramobim. Antônio começou a trabalhar muito cedo, exercendo ofícios como caixeiro, viajante, professor, né? Foi até um advogado dos pobres. Depois que ele perdeu seus poucos bens, né, não conseguiu quitar dívidas, Antônio deixou o Ceará e começou a pregar pelo sertão nordestino sobre moral e os costumes. Acompanhado de seus seguidores, eles promoviam mutirões para ajudar pequenos agricultores, restauravam igrejas e erguiam muros de cemitérios. Por volta de 1893, depois de vagar alguns anos, o Antônio Conselheiro e sua gente se fixou às margens do rio Vaza Barris, no sertão da Bahia, onde eles ergueram um povoado chamado Belo Monte. E mais tarde, Belo Monte passou a ser chamado de Canudos. Em pouco tempo, né, esse arraial atraiu muita gente. Era, em sua maioria, sertanejos pobres que fugiam dos abusos dos coronéis e do desemprego e buscavam autonomia e conforto espiritual. Mas em Canudos tinha de tudo. Havia negociantes, enfermeiros, professores, artesãos e até mineradores. A organização da comunidade seguia a tradição sertaneja, chamada comunitarismo, isto é, a responsabilidade de cada indivíduo pela sobrevivência do grupo. Então, eles viviam um sistema, né, igualitário. Todos eles cultivavam milho, feijão, batata, frutas, legumes, criavam cavalos e o gado vacum. Esse gado vacum, ele se adaptava a uma situação de seca. Criavam também bodes, que eram fundamentais para eles, porque o couro era utilizado para fazer vestimentas, calçados e chapéus, e era o principal produto de comércio com outras vilas e cidades da região. Então, gente, lá em Canudos havia uma autonomia, com a decisão de viver por uma religião paralela à Igreja Católica, porque o Antônio Conselheiro, ele interpretava a Bíblia ao seu modo, e não de acordo com o catolicismo romano, né? E outra, eles decidiram não pagar impostos da República. E quando eles decidiram não pagar impostos da República, o governo passou a acusar o Antônio Conselheiro de um monarquista fanático,
diziam que ele queria acabar com a república e instalar a fina força a monarquia. De fato, existia uma crença do Antônio Conselheiro, né, de que um antigo rei de Portugal, Dom Sebastião, que tinha morrido há séculos, iria voltar ao Brasil e ia restaurar a monarquia. Nessa época, essa ideia foi chamada de sebastianismo. Mas, na verdade, o Antônio Conselheiro criticava a República porque ele disse que a República não deu direitos igualitários às pessoas e tinha contribuído para aumentar o custo de vida da população mais pobre. Então, a gente para pensar por que Canudos foi combatido. Se eles viviam uma vida igualitária, se todo mundo fazia bem a todo mundo lá dentro, por que eles foram combatidos? Primeiro, os coronéis estavam perdendo a mão de obra, a igreja estava perdendo os seus fiéis e eles eram contra a república, não queriam pagar impostos. Então, esses fatores, com certeza, contribuíram para a devastação de Canudos. Os moradores de Canudos eram chamados de monarquistas fanáticos. Então, o poder republicano decidiu esmagar o reduto sertanejo e enviou 3 expedições contra Canudos, mas todas elas foram derrotadas pelos sertanejos. A notícia de vitória deles, dos sertanejos, contra a 3ª expedição, repercutiu em todo o Brasil. Com a ajuda da imprensa, Canudos foi transformado no inimigo número 1 da República. O Conselheiro, Antônio Conselheiro, e seus principais seguidores, eles eram descritos pela imprensa nacional como os maiores inimigos do progresso, da civilização e da República. O temor do governo federal aumentou quando ocorreu boato na Boca Pequena que os seguidores do padre Cícero Romão Batista, o fundador de Juazeiro, no Ceará, se uniu aos conselheiristas. Um mandato de prisão chegou a ser expedido contra o padre Cícero, mas logo vários juízes de direitos e delegados de polícia saíram em sua defesa, garantindo que ele jamais auxiliaria o conselheiro. Até porque, gente, o padre Cícero era um coronel também, então ele não ia apoiar o Antônio Conselheiro. Em 1897, o presidente Prudente Moraes enviou a 4ª expedição contra Canudos, sob o comando do general Arthur Oscar. Os sertanejos comandados por João Abade conseguiram resistir à primeira investida dessa expedição, mas com a ajuda de novos reforços enviados pelo governo, o general Arthur Oscar e seus soldados conseguiram vencer a resistência sertaneja. Com 6.000 homens, 90 bombas de dinamite incendiaram o arraial e invadiram. Chamados de Belo Monte por seus habitantes e de aldeia maldita por seus adversários, o arraial de Canudos foi arrasado. Gente, de quase 15.000 pessoas que moravam lá, sobraram um velho, um jovem, um caboclo e um negro. O Antônio Conselheiro ele foi decapitado, levaram a cabeça dele para estudar no Rio de Janeiro, porque eles acreditavam que por meio do estudo do cérebro dele, eles iriam conseguir compreender por que o Antônio Conselheiro agia dessa forma. E toda a história de Canudos está presente no livro escrito por Euclides da Cunha. O nome do livro é Os Sertões. Ele fala sobre Canudos, sobre a comunidade, fala sobre o Antônio Conselheiro e fala sobre a guerra. Então, esse livro, Os Sertões, ele é a maior fonte histórica que nós temos sobre a Guerra de Canudos. Mas no meio rural teve outro movimento importante, que foi a Guerra do Contestado. Também outro movimento messiânico feito por sertanejos. Mas dessa vez, essa guerra estava entre o Paraná e Santa Catarina, que era chamada de região do Contestado. Olha aí no mapa onde é que fica, o mapa que está do lado direito de vocês. Então, essa região do Contestado ficava entre o Paraná e Santa Catarina. Então,
no início do século XX, numa área contestada, disputada por Paraná e Santa Catarina, sertanejos pobres e religiosos também resistiram à opressão republicana e foram acusados, mais uma vez, de monarquistas fanáticos. Os limites entre Paraná e Santa Catarina não foram delimitados com rigor, o que provocou constantes disputas por terras entre essas duas províncias. Outro fator de tensão no contestado eram conflitos violentos entre os fazendeiros locais, né? E esses fazendeiros, com o objetivo de aumentar a sua produção de erva mate e aumentar a criação de gado, eles passaram a invadir as terras dos índios, dos poceiros e tomavam a força, o que tornava a região ainda mais conflituosa. E aí a situação só piorou, né? Por volta de 1908, quando o presidente da época, que era chamado de Afonso Pena, contratou uma empresa estadunidense, a Brazil Highway Company, para construir uma estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Como parte do pagamento, ele cedeu aos norte-americanos uma faixa de 15 quilômetros de terra de cada lado da ferrovia. Essa empresa criou, em 1911, uma outra. Essa outra empresa era chamada de Lambert e encarregou de lotear os terrenos às margens da ferrovia e vendê-los a imigrantes europeus. Com o pretexto de difundir a colonização europeia na área, a Lambert pretendia, na verdade, explorar o pinho e a embuia na rica floresta nativa que cobria a região. Os poceiros que viviam nas terras, né, que faziam margem com a ferrovia, foram todos expulsos à força por seguranças da empresa, o que aumentou o número de desocupados na região. Sem terra para viver, para trabalhar, os sertanejos do contestado tornaram-se sensíveis à pregação do monge José Maria, cujo nome real era Miguel Lucena. Ele era um beato que atraía um grande número de seguidores. Inicialmente, né, José Maria e seu povo se fixou na região de Santa Catarina, mas depois, ao se verem perseguidos por um coronel, se mudaram para uma região chamada Irani, que era uma área de Santa Catarina que era pretendida por Paraná. Conforme o reduto foi crescendo, a imprensa do Paraná passou a chamar os sertanejos do contestado de fanáticos de Santa Catarina. O governo do Paraná, por sua vez, enviou 100 soldados lá para essa região, né, que era chamada de Vilas Santas ou Quadrado Santo, e o governo do Paraná atirou contra esses sertanejos. Os sertanejos resistiram, mas o monge José Maria e o comandante adversário morreram nesse conflito. E aí, gente, inconformados, os sertanejos diziam que José Maria ia ressuscitar e voltaria liderando o exército encantado, junto com São Sebastião. Lembra que eu falei dele lá em Canudos, que era um antigo rei de Portugal, e criou-se uma história mística no Brasil de que ele iria voltar para restaurar a monarquia. Então, esses sertanejos diziam que ele iria voltar para fazer valer a lei da coroa do céu. Então, os sertanejos voltaram para a região onde eles moravam e o movimento ganhou milhares de adeptos, distribuídos por dezenas de vilas santas. Vilas Santas era o nome que os sertanejos davam aos seus povoados. Depois de resistir a várias expedições enviadas pelas autoridades, os sertanejos partiram para o ataque, invadiram e conquistaram cidades, bloquearam a ferrovia, aquela ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, e incendiaram a sede da empresa Lambert.
Depois atacaram Curitiba e incendiaram a fazenda de um coronel importante, né, que era o inimigo número 1 dos sertanejos. Invadiram cartório local, incendiaram títulos de propriedade, muitos dos quais foram forjados pelos coronéis da época. O governo federal, presidido por Hermes da Fonseca, decidiu então enviar para o contestado 6.000 soldados, canhões, metralhadoras e aviação militar para destruir de uma vez por todas, né? Eles utilizaram um armamento mais moderno da época. As forças de repressão contavam também com quase 1.000 policiais das forças do Paraná e de Santa Catarina. Contaram até com jagunços. O reduto dos irmãos do contestado foram então arrasados e incendiados. O que se entregavam, gente, eles eram executados e queimados no meio do mato. As autoridades da Jovem República diziam agir em nome do progresso e da civilização, matando pessoas inocentes. Então, em 1916, com o fim do contestado, né, foi celebrado um acordo que fixou os limites, finalmente, entre o Paraná e Santa Catarina.